contra a dengue mobiliza os alunos com a conscientização e prevenção da doença. Vamos acompanhar a nova etapa do ciclo alimentar dos alunos da EMEI. Eles agora se servem sozinhos. É bem fácil, é só você pegar a colher e colocar no prato que você quer. Você conhece o LPO? Essa modalidade olímpica vem conquistando os alunos. Você tem mais concentração, você tem mais respeito, você dialoga com as pessoas. Isso ajuda muito no seu dia a dia e conforme você vai crescendo, isso vai te ajudando cada vez mais. E ainda no quadro Imprensa Jovem no Ar, vamos acompanhar a cobertura do G20, um importante fórum econômico internacional. Todos os eventos que a gente vai, inclusive esse, então a gente entra aqui de um jeito e sai de outro com muito mais conhecimento que vai nos ajudar muito no futuro. O Boas Práticas vem para inspirar E mostrar para você o melhor da educação. Mais de 1 milhão de casos de dengue por todo o Brasil. 597 casos para cada 100 mil habitantes. São esses números do Ministério da Saúde que levaram mais de 8 governos a decretarem estado de emergência para a doença. As decisões escancaram a gravidade da proliferação da doença. Para a Organização Mundial da Saúde, essa já é uma epidemia. Desde 2015, o Brasil possui vacina contra a dengue, mas só em clínicas particulares. No ano passado, um segundo imunizante foi aprovado pela Anvisa. A Qdenga passou a ser aplicada pelo SUS em fevereiro de 2024. Com mais de um mês do início da campanha de vacinação, que tem como público-alvo os adolescentes, menos de 15% deles iniciou a imunização. O esquema vacinal só estará completo com a aplicação de 2 doses. Nesse cenário, uma das formas mais efetivas de evitar a doença continua sendo o combate ao mosquito Aedes aegypti. É por isso que o Boas Práticas chega a EMEF Professor Josué de Castro, na zona norte de São Paulo. Aqui, a dengue é assunto tratado na sala de aula. A gente está falando bastante sobre ele, porque tem muitas pessoas que estão ficando doentes, né? A gente sabe que aqui na nossa sala nós já tivemos um coleguinha que ficou com dengue, né? Ô, Léo, você pode falar pra gente o que você sentiu quando você estava doente? Eu fiquei com muita dor de cabeça e também com ânsia de vômito. Mas não é só o caso do Léo que as crianças conhecem. Algum familiar de vocês pegou dengue? Olha só, né? As mãozinhas levantadas mostram que quase metade dos alunos sabe de alguém que já foi infectado pela doença. Mas é pra gente saber como lidar com essa situação. Por isso, a professora Vanessa preparou uma série de atividades para conscientizar os estudantes e ensinar sobre prevenção. Vamos ver esse vídeo do Quintal da Cultura, que vai falar um pouquinho sobre, ó. Ninguém te autorizou a entrar nessa minha chaleira! Só que aconteceu, meu quê? Gente, vocês não viram quem eu acabei de expulsar da minha casa? O Aedes aegypti! O mosquito da dengue! Sim, ele mesmo, abusado! Tava procurando água parada! Vê se pode! Esses mosquitos põem os ovos em pneus, piscinas descobertas, vasos de plantas, qualquer lugar que possa acumular água. Mas as crianças prestaram muita atenção no Quintal da Cultura e já sabem quais cuidados devem ser tomados. Não pode deixar a água parada. Não pode deixar água parada. Fala. Não pode deixar água embaixo das plantas. Isso. Se a gente faz tudo isso, a gente se livra, olha aqui, de quem? O mosquito da dengue. Como é que ele chama mesmo? Aedes? Ah, turminha esperta. Mesmo com a precaução, é possível que o Aedes aegypti ainda esteja perto da gente. E é aí que entra mais um fator de proteção. Agora nós vamos fazer o repelente. Cada um de vocês, ó, vai receber a receitinha para poder levar para casa e tentar fazer lá. Porque o que a gente vai fazer aqui hoje é só uma amostra. A receita é fácil e é considerada um repelente natural. 500 ml de álcool. Na mistura, álcool, óleo e cravo.
Pode apertar um pouquinho, aperta. Força! Ó, misture todos os ingredientes em um recipiente, deixe o cravo no líquido durante 4 dias, ou seja, já está pronto? Ainda não, né? O que a gente precisa esperar? 4 dias. Falar de um assunto tão sério com crianças do primeiro ano pode parecer exagero. Só que nessa faixa etária, os alunos não só absorvem o conhecimento, eles também espalham o que aprendem. Aos 7 anos, a Giovana já sabe nos explicar os sintomas da dengue. Dor de barriga, com dor de cabeça, fica com ânsia de vomitar. E para não acontecer isso, pode passar repelente, deixar a caixa d'água tampada, não deixar a água jogada no chão, não pode deixar o pneu jogado. Nossa, Giovana, você está bem informada. Onde você aprendeu tudo isso? Na escola. O objetivo é esse, né? A escola é um lugar para se multiplicar informações importantes. Então, o objetivo é que eles cheguem em casa falando muito sobre isso e olhando a sua casa, o seu lar. Além da dengue, o mosquito transmite também a zika, a chikungunya e a febre amarela urbana. Eu tô vendo aí que você já retratou o mosquitinho no seu desenho, né? Sim. Como ele é? Ele é preto e listas brancas. Ele sempre fica picando as pessoas. Ele fica picando as pessoas. O que você diria pra ele aí no seu desenho? Eu falaria, eu não gosto de você, sai pra lá. O que você diria pra ele, esse feioso? Ele é muito feio, eu não gosto dele. De forma lúdica, as crianças começam a entender a gravidade da doença e a colocar em prática cuidados importantes. Não é só a questão do individual, mas a questão de se preocupar com o próximo, com o outro, com o coletivo, com o bairro, com a rua onde eu moro. Se bem que a Giovana não está tão interessada assim em cuidar da vida dos vizinhos. Se você passar em alguma casa e ver assim um pneu cheio de água, o que você vai fazer? Nada, porque a casa é a casa do dono, não é minha casa. Você não vai nem dar uma dica pra ele? Vou. Aí eu vou falar assim, não pode deixar essas coisas jogadas no chão, porque vai entrar um monte de mosquito. Esse olhar atento que até a Giovana se comprometeu a ter faz a diferença. Se todas as pessoas seguirem o exemplo dos alunos da EMF, quem sabe nós podemos nos despedir mais cedo desse inseto pequenino que incomoda tanto a nossa vida. Alimentar corretamente uma criança pequena pode ser um verdadeiro desafio. Elas podem ser seletivas com alimentos, se recusando a comer certos tipos de comidas, cores e texturas, além de serem facilmente distraídas durante as refeições. É um manjericão, é uma folhinha. Sente o cheirinho dela, pega uma, sente o cheirinho. Há uma certa rejeição com as coisinhas verdes, né, às vezes. Mas eles, quando experimentam, de certa forma, gostam. Alguns não. Teve uma das crianças que eu pedi para experimentar, ela experimentou, mas não gostou. Às vezes não gostam. Mas eu acho que o nosso trabalho é fazer com que eles experimentem, né? O projeto Aprendendo a Se Alimentar acontece na EMEI Monteiro Lobato, onde alguns alimentos são oferecidos pela própria horta da escola. Todo dia com a quantidade. Elinha, o que vai ter hoje no cardápio? Hoje vai ser macarrão, parafuso integral, com ragu de carne, abobrinha refogada e salada de fruta italiana. Delícia, hein? Oh. Você acha que eles vão comer bem? Oh, eles amam macarrão. Olha o cheiro. Uma delícia, não? É. E no molho fica bem cheiroso. Fresquinho para finalizar a receita. O projeto tem como objetivo promover a autonomia alimentar em crianças de 4 a 6 anos, permitindo que elas experimentem o autosserviço para desenvolver habilidades de mastigação, coordenação motora e musculatura da boca, ensinando aos alunos a se alimentarem sozinhos, introduzindo um novo ciclo alimentar, promovendo saúde e aprendizado pedagógico. Minha barriga, a sua tá roncando, a minha também. Vocês vão ver que lá na mesa, ontem tinha vasinho, não tinha?
que vocês perguntaram, isso aqui é de verdade? Lembra que alguém perguntou se era de verdade? Hoje vai ter manjericão. Eu comi manjericão na minha casa da minha avó. É mesmo? E tava onde o manjericão? Em que comida? No jardim da minha avó. Ah, no jardim? Você pegou o manjericão no jardim? Desenvolver habilidades motoras para manipular talheres e orais para mastigar e engolir alimentos pode ser um desafio para esses alunos. Eu vi você se servindo lá, sozinho. É. E aí? E aí só. É difícil? Mas não muito difícil. Como é que é? É bem fácil, é só você pegar a colher e colocar no prato que você quer. Muitos alunos, quando chegam na escola, têm um repertório pequeno de alimentos conhecidos. Alguns ainda estão na mamadeira e têm pouca experiência com a mastigação, movimento importante para o desenvolvimento da fala, da musculatura da boca e do desenvolvimento dos dentes. Esse é um dos momentos importantes aqui nesse processo, porque eles experimentam alimentos que eles nunca experimentaram. A abobrinha não é seu preferido, é isso? Ou você gosta? Eu não gosto. Não? Mas aí você arrisca pegar, por quê? É, porque eu desejo experimentar, né? Precisa experimentar. Vamos experimentar hoje, então? Você já experimentou? Não. E como é que você sabe que você não gosta? É porque eu nunca comi. E aí? Ótimo, gostei. Tem sabor do quê, a abobrinha? Não é de doce assim, né? Não é. Você comeu abobrinha? Não. Eu acabei de te entrevistar falando que você tinha comido abobrinha. Não, eu comi só macarrão. Peraí. Eu falei com você ou eu falei com ele? Comigo. Você comeu abobrinha? Comi. Ah, entendi. Vocês são gêmeos, é isso? Isso. Não, entendeu? A alimentação é parte do currículo da educação infantil. Ganhar autonomia, coordenação motora, interações e experiências sociais são parte do currículo da cidade. Aos poucos elas vão aprendendo, a gente tá apresentando e às vezes precisa de ajuda, mas dá para perceber que elas têm bastante habilidade, né? Já em segurar a colher, e esse é um exercício que vai ficando cada vez mais fácil. Mas elas são boas. Ontem as crianças me pediram talheres. A gente está oferecendo colher porque está começando, mas a ideia é que esse processo vá sendo desenvolvido ao longo do semestre e a gente vai oferecendo garfo, faca e a opção das crianças escolherem também comer de garfo e faca. Um novo ciclo alimentar com alimentação saudável é também uma ação pedagógica. O exemplo disso é esse trabalho aqui desenvolvido pela professora Sara, que está aqui ao meu lado. Professora, trabalhar esses elementos para que eles existissem todos, né, aqui na sala de alimentação é também um jeito de estimular as crianças ao autosserviço, às alimentações saudáveis? Com certeza, porque na educação infantil, a gente pensa sempre nas muitas linguagens que as crianças têm e como elas aprendem. Então, a gente podia montar o autosserviço e falar, gente, agora vocês só vão se servir. Mas pensando nesse novo processo que a gente iniciaria, delas desenvolverem autonomia, escolherem, verem quais são as preferências, a quantidade, irem administrando essas preferências também, a gente pensou quais são as preferências do ambiente. Como é esse ambiente também para uma alimentação saudável? Esse ambiente educacional proporciona a gente realizar ações de educação alimentar e nutricional. E aqui na Enem Monteiro Lobato a gente vê que tudo isso é muito potente. São ações importantes, né, para a gente garantir que a gente está realizando essa apresentação, né, dos alimentos para que as crianças, na hora de chegarem aqui e se servirem, terem a oportunidade de experimentar. O projeto favorece a aprendizagem da curiosidade e amplia o repertório dos alimentos ingeridos. A gente sempre privilegiou a educação infantil na escola pública, justamente porque a gente sabe que a escola pública ela dá uma importância muito grande para a autonomia das crianças. Então, e essa autonomia é vivenciada de várias formas, né? Então, quando a gente chega para a alimentação, a gente vê também essa coerência, né? De ter autonomia, de poder escolher.
E aí escolher dentro de uma oferta que é uma oferta muito rica, né? Tanto em qualidade quanto em variedade. Para mim é muito importante que ela tenha autonomia na alimentação, ela entenda que alimento é um prazer, é uma necessidade e não tenha preconceito com cores, formas. Então a gente estimula ela a experimentar tudo e ela tem essa característica, ela gosta de experimentar, tem as coisas preferidas e que ela não gosta tanto, mas ela aprendeu desde pequena a comer de tudo. A gente nunca colocou nenhuma restrição de alimento, era muito mais dela gostar ou não gostar. Ensinar a se alimentar corretamente exige paciência, consistência e criatividade por parte dos educadores e pais. É importante criar um ambiente positivo durante as refeições e oferecer uma variedade de alimentos saudáveis para promover uma alimentação equilibrada. Faça assim, aí você já pode começar. Our future depends precisamente. Muito agradecendo ao jovem, muito obrigada pelo seu tempo. Eu acho que você deveria pegar do lado direito, porque aí chegava também a pessoa trabalhando na casa. Então, valendo. Toda essa elegância não é à toa. Estamos em uma reunião do G20, um dos eventos mais importantes do mundo, que reúne 20 potências do planeta para importantes debates socioeconômicos. Mas como vocês sabem, nesse quadro aqui, eu saio de cena para que a imprensa jovem faça a cobertura jornalística. Então eu vou chamar o pessoal da MF Mboi Mirim 2, que hoje tem essa missão importante. Quero saber como é que tá o coração, como é que tá o microfone, a pauta, tudo alinhado. Nossas expectativas são bem altas, porque é um aprendizado único, né? Basicamente, nós fizemos um mapa mental com o que tivemos que estudar sobre o G20 e fizemos uma pauta também, que inclusive está aqui, para tirar dúvidas e se alguma coisa sair do controle, a gente conseguir organizar direitinho de novo. As pessoas mais velhas. Aqui a gente tem, na verdade, uma torre de Babel, né, com línguas diferentes, línguas de todo tipo de jeito, porque aqui está concentrado as maiores economias do mundo, mais alguns países convidados. Então, os repórteres vêm para cá para poder justamente buscar informações para levar para os seus países. Estou aqui com o Daniel Mello, jornalista da Agência Brasil. Eu queria saber um pouco como que está sendo a sua experiência aqui no G20, quais são as suas expectativas para um evento tão grandioso quanto esse? É um evento complexo, né? Acho que o assunto da economia não é um assunto que todo mundo, né, a maioria da população tem familiaridade, né? Acho que lida com muitos termos técnicos. E aqui, assim, enquanto não chega o assunto, né, que são as pessoas vão tentando buscar alguma informação, entrando nos computadores. We're from Imprensa Jovem, which is a project that in this project we interview people and create content. Yeah. In general, you don't study like science, history. O que eu costumo fazer, geralmente, nas coberturas que eu faço, é tirar bastante foto. Aqui eu estou sentindo que ainda não tem tanta possibilidade para isso. Você poderia nos contar um pouquinho do seu trabalho aqui no G20? Aqui no G20 eu estou fazendo algumas partes de transmissão ao vivo, outras da parte de gerenciamento de conteúdo que vai para as imagens de TV. Acho que foi uma experiência, acho que a palavra que eu posso usar para descrever é única, né? Porque a gente nunca tinha participado de algo tão grandioso. Foi um dia de muita entrevista, conseguimos entrevistar várias pessoas. Chegando para o segundo dia de cobertura do G20, hoje é dia de acompanhar o trabalho da imprensa jovem da MF Paulo Duarte. Vou colocar minha credencial aqui e eu sei que o pessoal que ainda não chegou da escola está se preparando bem antes, viu? Deixa eu só mostrar a pauta que eles me enviaram, que eles prepararam para fazer a cobertura do G20 hoje. Olha só o capricho, a quantidade de informação. Essa cobertura de hoje promete, viu? Então, como aqui é um evento bem grandioso, a gente não vai poder entrar com toda a nossa equipe, vai ser apenas o cinegrafista.
muito ansiosa de fazer algumas perguntas, principalmente relacionadas ao público jovem. Como vocês pretendem realizar essa inclusão, promovendo resultado principalmente na área periférica? Bom, acho que foi a quantidade de cinegrafistas, também a organização do espaço, foi muito legal ver a quantidade de diversos países dentro da sala, do auditório, discutindo sobre tudo, sobre o assunto determinado. A primeira coisa que eu faço é tentar não deixar ninguém atrapalhar a entrevista, entrar na frente, ou muitas vezes empurrar a pessoa que está sendo entrevistada ou a entrevistadora. Eu vejo a iluminação, vejo se não está estourado, se não está muito ruim para conseguir captar melhor. O áudio também é bem importante, senão não é uma entrevista, a gente não tem o áudio. Depois eu tento não me desestabilizar muito, eu tento ficar mais concentrado, não ficar em uma posição que cansa. O que a gente tem que ainda não foi para a rede social da escola? Que ainda não foi, a gente tem a das pessoas trabalhando. Ok. Isso é legal colocar, porque senão depois perde o sentido, né? Como todo evento, nem sempre dá tudo certo. A gente perdeu uma entrevista, uma ou outra, mas isso serve de forma de aprendizado pra gente, pra aprender que nem tudo na nossa vida vai dar certo, mas teve muita coisa boa que aconteceu também. Teremos o economista francês Gabriel. Teremos o ministro. Que ministro? Eu acho que para todo jornalista, para todo cinegrafista, a pauta nunca vai ser a principal coisa. Sempre há uma mudança ali, uma mudança aqui. E pra gente que é da imprensa jovem não foi diferente hoje. Porque a gente teve muitas expectativas e às vezes essas expectativas não deram certo, mas a gente mudou, a gente foi atrás de outras coisas. Todos os eventos que a gente vai, inclusive esse, fazem a gente ter muito aprendizado. Então a gente entra aqui de um jeito e sai de outro com muito mais conhecimento que vai nos ajudar muito no futuro. Nós, como somos do Imprensa Jovem, a gente impacta o futuro e o presente não só pra gente, mas pros jovens. Nós somos porta-vozes. Nós somos a voz dos jovens. Então a gente está representando aqui hoje no G20 os jovens. Então, muito obrigada por nos fornecerem essa entrevista. Pessoal, agradeço a todos vocês por assistirem até aqui. E é isso, os jovens estão ocupando cada vez mais espaços. No próximo bloco você vai ver, vamos acompanhar a apresentação do projeto que valoriza a herança nordestina. O projeto autoral é um projeto visado, desenvolver a autonomia dos estudantes e o protagonismo dele. Vamos conhecer os benefícios do LPO, levantamento de peso olímpico. Ele educa sem querer. Então, para você praticar uma modalidade como essa, e não só essa, mas essa tem nuances principais, por quê? Porque você precisa de muita concentração. É daqui a pouco, aqui no Boas Práticas. Eu achei muito bom que a escola, os professores, pensou em trazer isso para os jovens, para os idosos, de falar um pouco da cultura nordestina, falar um pouco da vida severina, como que era, no caso. Eu achei isso muito brilhante, uma ideia genial. E se somos severinos, somos iguais em tudo na vida. Morremos de morte igual, a mesma morte severina, que é a morte que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20 e de fome um pouco por dia. Estamos no Cieja Itaquera, na zona leste da cidade de São Paulo, onde o projeto autoral celebra a valorização da herança nordestina e o poeta Patativa do Assaré. Assim fala um pobre do seco Nordeste, com medo da peste, da fome feroz. Ser nordestino, sou o gibão do vaqueiro, sou cuscuz, sou rapadura, sou vida difícil e dura. O projeto autoral desenvolvido no Cieja, Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos, é um trabalho interdisciplinar focado no tema da herança nordestina. Os alunos exploraram os costumes e tradições dessa região, incluindo música e literatura. É a parte que
gente cabe nesse latifúndio, é a terra que querias ver dividida. O projeto autoral é um projeto visado, né, desenvolver a autonomia dos estudantes e o protagonismo dele. E falar da cultura nordestina representa boa parte dos nossos estudantes. Quando não representa eles, são os próprios familiares. A aprendizagem ocorre através da participação em tarefas, estudo em grupo e experiências, refletindo a proposta do projeto autoral. Vendo meu burro, meu jegue e o cavalo, nós vamos a São Paulo viver ou morrer. Aqui no SEJA, ou trabalhando com adultos, é uma troca. É uma troca, eles também trazem, né, a bagagem deles, o que eles sabem. Então, falar, por exemplo, exatamente da cultura nordestina, é uma troca. Ora eu falava, ora eles que falavam, porque eles tinham muito mais para ensinar do que muitos vivenciaram. E aprendizagem com significado, né? Por quê? Porque é o contexto, né, que eles viveram e que muitos vivem até hoje. É um jeito diferente de aprender, principalmente essa proposta, a metodologia de aprendizagem através dos projetos, possibilita muita coisa no campo do ensino e da aprendizagem. Os estudantes aprendem a reconhecer o valor da cultura nordestina e também os cordéis de Patativa do Assaré. Eu vou contar uma história que eu não sei como comece, porque meu coração chora e a dor no meu peito cresce. Para representar a cultura nordestina, nós resolvemos homenagear Patativa do Assaré. Através de conteúdo, através de pesquisas, através de vídeos, eles conheceram a vida de Patativa do Assaré. Quando ele tinha 8 anos, ele viu ler o cordel. E ele falou, bom, eu também sei fazer poesia por desse jeito, eu também sei fazer poesia. Não tem nem como, né, a gente descrevê-lo, porque é um poeta maravilhoso, autodidata, um homem que conhecia tanto, né, as coisas da terra ali dele, o povo. E aí, quando o filho, né, do Patativa do Assaré veio até nós, se prontificou a conversar com os alunos, que aí eles puderam conhecer, né, a história vinda do próprio filho. Então, foi uma experiência assim, maravilhosa para os alunos, como também para nós, professores, que aprendemos muito com o seu João, que é o filho do Patativa do Assaré. E na roça, trabalhando com os filhos, ele ficava gungunzando, que a gente fala lá no Ceará, é gungunzando. Aí minha irmã um dia falou, pai, o senhor está sentindo alguma coisa? O senhor está só gungunzando aí? Eu disse, não, minha filha, eu estou fazendo meus versos para de noite eu passar para o papel. E de noite ele sentava lá encostado à mesa e escrevia, passava para o papel aquele que ele fez durante o dia na roça. Eu, falar a verdade é preciso, não sei explicar a emoção que eu sinto quando estão fazendo homenagem ao meu pai. Como os alunos se sentem frente a essas histórias sofridas da seca e dos retirantes? Eu reconheci vendo meu pai, né? Assim, ele trabalhando na lavoura, catando feijão. E aquele sofrimento, passando necessidade, né? Comendo, dando para os filhos aquele mingau com farinha, né? Com açúcar lá. Isso que eu achei muito assim, parecido com meu pai, com a nossa família. É muito bacana, né? Eu fiquei muito emocionada de ficar lembrando do Patativa, né? Inclusive eu estudei, né, sobre o Patativa do Assaré. E, nossa, fazer essa apresentação, sinceramente, está sendo um orgulho. Eu entrei aqui em agosto de 2022, então eu nunca tinha entrado numa escola e hoje eu já sei ler e escrever. Meus filhos já estão tudo criados, já estão todos formados, todos meus filhos fez faculdade, então eu falei, agora eu vou estudar. Quando você aprende a ler e a escrever, você vê o mundo de uma outra forma. A minha chupana é tapada de barro. O projeto autoral capacita os estudantes a se tornarem autores ativos, em vez de apenas consumidores de conhecimento. Esse projeto, ele visa essa relação de qual o mundo que ele vem, a cultura que ele vem,
junto com a escolarização, junto com o currículo que abranja essa relação protagonista do estudante. Esses alunos, depois que eles participam dos projetos, a gente percebe o empoderamento. Então, esses alunos eles ficam mais confiantes, eles ficam mais preparados para absorver novos conhecimentos e até mesmo assim para ter aquele desafio, autodesafio. Eu posso seguir adiante, eu posso continuar aprendendo, estudando, produzindo, então isso é muito gratificante. Novos conhecimentos e oportunidades, fazendo toda a diferença na vida destes estudantes. Hoje, Boas Práticas traz uma matéria de peso. É o esporte em destaque mais uma vez com o projeto de LPO do Céu Caminho do Mar. Concentração, força e muita técnica. O levantamento de peso é uma modalidade olímpica que há 6 anos foi incorporado no grupo de esportes escolares do Céu Caminho do Mar, na zona sul da cidade de São Paulo. Quem vê esses pesos pode até se assustar, mas a ideia da iniciativa é justamente essa: derrubar preconceitos e deixar esse esporte mais acessível para os estudantes. A região é uma região bem carente de opções. Então, quando você vem com uma modalidade nova, a gente tem 2 situações. A primeira situação é o medo do novo. Então, mas será que vai? Será que não dá? Então, a gente vê algumas famílias têm uma certa preocupação no... será que ele vai parar de crescer? Não. Aí a gente tem que desconstruir. O levantamento de peso não prejudica o crescimento. E se você também não está familiarizado com esse esporte, fique tranquilo que nós vamos explicar. Os atletas levantam a barra em 2 movimentos principais: arranque e arremesso. Nós vamos iniciar os primeiros movimentos do levantamento de peso. A aula ela é espelhada, então eu vou reproduzir um movimento e vocês me imitam. Simplesmente, esses são os primeiros movimentos, certo? Vai lá. As aulas são conduzidas pelo professor Daniel e realizadas semanalmente na quadra da escola depois do período de aula. O nosso bastão está aqui. Vocês só vão pegar o bastão. Pega, puxa, raspando o bastão no corpo e vai para cima. Para fazer tudo isso, os alunos aprendem os movimentos sem a utilização de peso, para focarem apenas na técnica, prezando pela segurança de todos. Mas claro, como todo esporte, os aprendizados vão muito além do que se pode ver durante o treino. Ele educa sem querer. Então, para você praticar uma modalidade como essa, e não só essa, mas essa tem nuances principais, por quê? Porque você precisa de muita concentração. Você precisa estar focado no treino, você precisa entender o que é o movimento. Então, não adianta o aluno vir, praticar um pouquinho ali e ir embora. Não, a aula tem uma sequência pedagógica. O levantamento de peso olímpico, também conhecido como LPO, é uma modalidade desafiadora ao exigir do praticante concentração mental e habilidades físicas específicas, como força, flexibilidade e resistência na hora de levantar a barra. Thalita foi uma das alunas a participar da aula experimental. Difícil, né? Muito, tem que ter muita força, muito treinamento para conseguir fazer. Como é que você se sentiu quando você recebeu o convite para vir fazer aulas de levantamento de pesos? Olha, eu achei bem interessante porque é algo que eu nunca tinha feito antes e eu gostei bastante da aula. E ter a Thalita hoje aqui já é um avanço, já que a presença feminina nesse tipo de esporte ainda é um desafio diante da falta de informações. O problema é muito também a percepção da própria pessoa e da família. Então, vai praticar uma coisa que é uma modalidade de menino. Então, isso é uma coisa que a gente tem que desmistificar e eu trabalho o tempo todo isso daí. Fazer força é coisa de menino. Não, fazer força é coisa do ser humano. Outro aluno que gostou foi o Pedro. É algo novo, né, que eu nunca tinha experimentado antes, porque nunca tinha tido muito interesse, mas agora vou tentar me empenhar um pouco mais
Eu gostei do esporte, é um esporte legal. Gente, deixa eu contar pra vocês que vida de repórter não é fácil. Eu tô aqui gravando o projeto das crianças e a diretora tá pedindo pra eu levantar peso. É isso, diretora? Isso mesmo. E agora? Vai que vai. Tem que obedecer, né? Fazer o Vamos quê? lá? Professor, vem cá comigo, Pedrão. Professor, você me ajuda? Te ajudo, claro. Então eu vou deixar meu microfone aqui com a equipe. Ai, meu Deus do céu, segura aqui. Vai lá, abaixa o quadril, olha pra frente e sobe. Não é leve. Simples assim. E agora o que eu faço com a barra? Agora você coloca no mesmo lugar. Exato, nota 10, uma salva de palmas. Os resultados em praticar esse tipo de exercício vão longe. No caso do Luiz, foram as compras de mercado que deram um empurrãozinho para ele entrar no mundo esportivo. Para eu ter mais força, equilíbrio, que eu tenho que, quando minha mãe vai comprar as coisas, ela normalmente leva muita coisa, e eu que levo tudo sozinho. Então, não foi por isso também, foi porque eu achei o esporte bem legal. Já o William pratica a LPO para ganhar mais força e equilíbrio, para melhorar o seu desempenho em outros esportes, como o basquete e o skate. Você acha que o esporte, tudo que um esporte ensina pra gente quando a gente está praticando, você acha que te torna um cara melhor lá fora? Acho que se torna assim, porque querendo ou não, você tem mais concentração, você tem mais respeito, você dialoga com as pessoas. Isso ajuda muito no seu dia a dia e conforme você vai crescendo, isso vai te ajudando cada vez mais. Para a escola, né, pensando na fase aí de estudo, eu acho interessante esse desenvolvimento da flexibilidade, concentração. Isso vai refletir na sala de aula, né, porque a gente sabe que dentro da sala de aula os professores sentem dificuldade mesmo dos alunos de concentração, porque eles vivem aí com o mundo digital e muitas vezes eles não têm esse tipo de concentração, né? E eu acho assim, o esporte que a gente fornece, o LPO e outros tipos de esportes que a gente oferece aqui no CEL, ajuda muito nessas práticas dentro de sala de aula. Esse esporte é muito mais do que apenas levantar peso. É sobre levantar sonhos, levantar novas oportunidades. A construção de um futuro sólido passa sempre pelo melhor que o esporte pode oferecer. E ainda um projeto que transformou alunos que eram apenas leitores em escritores de poesias. O que mais me chamou a atenção foi essa descoberta dele, dessa magia de escrever, de encontrar a palavra, né? Que é um processo longo, né? Para que um escritor, um poeta, consiga chegar a um resultado final, né? E ainda, vamos conhecer um projeto de horta que cultiva solidariedade. E muita alegria, felicidade, muito importante para mim. Faz muito tempo que eu não recebo visita. É no próximo bloco, a gente já volta. Hoje eu vou falar sobre o meu poema. Título: O Meu Irmão. A literatura como um caminho. A comida dela é boa, nunca vi mais gostosa. Às vezes nem está tão boa, mas falo que está maravilhosa. Samira! Um caminho para despertar as emoções e estimular a criatividade. Ano passado, ganhei um presentão. Quer saber o que ganhei? Ganhei um belo irmão. O nome dele é Josué. Vive pegando no meu pé. Quando ele for para a escola, vou ensiná-lo a jogar bola. Uma oportunidade para sentir no dia a dia como é ser um escritor. Tudo isso aconteceu aqui na MF Professor Renato Antônio Quequia, na zona norte da cidade de São Paulo. A proposta de escrever uma poesia baseada nas próprias inspirações está mudando o olhar desses jovens em relação à escrita e também a visão de mundo que ainda estão construindo. Sempre gostei muito de trabalhar com a leitura e a escrita das crianças, né? Eu já fiz em anos anteriores, claro que não dessa forma, né? Foi mais para criança menor ainda, que mal estava escrevendo. E eu sempre gostei de trabalhar assim. Ser criança é muito bom. Ser criança é divertido. É não ficar aborrecido.
que a gente está fazendo aqui hoje? Nós vamos ler o nosso livrinho chamado Poemas na Mochila. O livro, intitulado como Poemas na Mochila, foi criado a partir dos textos feitos pelos alunos durante as aulas. Uma das grandes inspirações para a obra do Davi, por exemplo, surgiu dentro de casa. Na verdade, o meu poema surgiu, eu estava fazendo um poema sem título, sem nada. Aí apareceu na última estrofe, a professora gostou, eu comecei a escrever sobre a minha mãe, que é ela que me trouxe ao mundo. É a coisa mais importante que eu tenho. Senti alegria e minha mãe se sentiu muito grata também por isso. O que mais me chamou a atenção foi essa descoberta deles, assim, deles perceberem essa magia de escrever, de encontrar a palavra, né? Que é um processo longo, né? Para que um escritor, um poeta consiga chegar a um resultado final, né? Eu falava para eles, olha, tem uma inspiração, mas não é algo que sai ali do nada. Você tem que trabalhar muito a palavra, tem que escolher uma palavra, depois de repente trocar a palavra ali para rimar, né? Então o tema também, né? Alguns imagino que tinham um tema, depois mudaram para outro tema, mas foi isso, a descoberta de poder escrever. Heloísa encontrou no poema um refúgio que ela precisava ter para lidar com a saudade da prima. Muita saudade dela. E aí, quando eu fiz o poema, me deu, tipo assim, aquela saudade foi vindo cada vez mais. Mas aí também, ao mesmo tempo, foi passando, e aí eu fiquei lembrando dos momentos que eu e ela teve. A rima foi o elemento que cativou os alunos durante o estudo da estruturação do poema. Porque a rima, ela dá um aspecto bom, é melhor. Desperta muito mais a atenção deles. Por exemplo, teve uma das crianças que falou, porque eu gosto de música. E tem realmente a ver, tem as rimas, né? Então, também trabalhei música com eles antes desse poema. Tiago, por favor. Um dos momentos mais especiais para a turminha foi o momento de declamar a obra para os colegas. Vou para a escola para ter um futuro brilhante. E a produção não parou no livro impresso. Uma versão digital foi criada com os poemas sendo declamados pela própria turminha em formato de vídeo. Minha escola é especial, tem um parquinho radical. As quadras são sensacionais e as matérias são essenciais. A iniciativa de produzir esse tipo de material digital garante a acessibilidade para as pessoas que ainda não são alfabetizadas ou com deficiência visual. Jogador de futebol. Eu posso jogar em qualquer clube, é só me chamar. Eu darei o meu melhor para poder jogar. Para as crianças é super fascinante, elas adoram essas atividades que são mais mão na massa. Elas gostavam muito de se ver no vídeo, de ajudar o amigo a filmar, de participar da pós-produção, né? Muitos queriam ficar filmando, segurando o tripé, apertando o botão, contando até 3 para começar. E alguns participaram do momento de edição no computador. A gente fez uma versão falada do livro, para que a gente também, ao longo do tempo, construa um arquivo e eles possam se ver daqui a alguns anos de novo, tendo esse resgate de memória, que é tão importante que eles tenham essa oportunidade de se sentirem importantes produtores, escritores e construtores de cultura também. Os poemas desses jovens escritores são mais do que palavras no papel. São expressões vivas da criatividade, da imaginação e do potencial ilimitado que existe em cada criança. Juntos, eles ganham cada vez mais autonomia no aprendizado e tornam-se leitores mais engajados, com um olhar mais atento aos pequenos detalhes da vida. Flor. Eu gosto de flor. Flores de todas as cores. Flores que tem na natureza, cada um tem a sua beleza. Uma horta que produz alface, couve, vários temperos e solidariedade. Exatamente, solidariedade. Essa palavra parece estar fora de contexto, mas é ela que se tornou o principal fruto por aqui.
Estamos na horta da EMEF Professor Fernando de Azevedo, na zona leste da capital. Há 3 anos, esse espaço é utilizado como uma atividade extra da escola. Quando eu entrei no Projeto Horta, eu consegui me conectar mais com a natureza, porque a gente, não que a gente não queira, mas a gente tem que colocar a mão na terra. E os alunos colocam a mão mesmo. Hoje são cultivadas 29 espécies de plantas. Esse projeto me ensina bastante a ter mais sustentabilidade na minha vida e também ensina a gente a ter uma vida mais saudável. A gente está aprendendo muito sobre como viver utilizando esses alimentos sem agrotóxicos e sem fertilizantes. Conhecimento que as crianças aplicam também em casa. Crio uma pimenta, eu crio um tomate. Além do mais, que mexer com as plantas é uma terapia que ajuda tanto na ansiedade e é recomendável também pelos médicos. Então eu entrei tanto para acalmar assim, o meu interior, né? E para também porque eu gosto de mexer com terra. Quem implementou a atividade foi o professor João Rildo. Olha aqui, ó. A horta, na verdade, tem a ver com a minha vida pessoal. Eu gosto muito de atividades voltadas para a natureza. E aí eu pensei, por que não trazer esses valores para os meus alunos? E oferecer e ainda mais oferecer isso como um suplemento na aprendizagem deles. Logo nas primeiras colheitas, o professor percebeu que as hortaliças não iriam suprir a demanda da escola e nem resolver as questões de alimentação da comunidade. Mas então, qual seria o destino desses alimentos? A resposta veio dos próprios alunos. As hortaliças deveriam ser doadas. Hoje é o dia de uma dessas entregas. O destino é uma casa de repouso que abriga 16 idosos. A primeira parte é a colheita. Lembrando que essas folhinhas que estão estragadas a gente vai tirar, o Inácio recolhe composteira, que ninguém vai jogar nada fora, tudo bem? Cada plantinha tirada da terra carrega muito significado. Tem pessoas que a gente sabe que não tem como se cuidar sozinha. Aí a família de vez em quando abandona. Parece uma coisa triste, assim. E a gente tem que levar um pouco de felicidade para essas pessoas. Os professores da escola ainda fizeram uma arrecadação para comprar outros itens para doação. Mas a gente fez um kit personalizado para cada idoso. E eles que bancaram isso. E aí, como a gente não planta fruta, a gente fez um rateio e comprou um pouco de fruta para complementar. Com toda a colheita pronta, é hora de carregar as vans e seguir para o passeio. As crianças são recebidas com muito carinho. Afeto que elas retribuem com cuidado e atenção. Tem lencinho, tem folha, muita coisa. Ganhei os adorantes. Quem mais, menina, que tá aí, né? A menina levou pra lá. Esmalte de unha. Um esmaltinho de unha. A dona Mercedes quis ir pessoalmente na cozinha ver os alimentos cultivados pelas crianças. Abóbora, não é abóbora? Eu como com arroz e feijão. Isso aqui. Se tinha gente interessada na comida, tinha quem só quisesse renovar o visual. Seja em forma de doação ou de tempo que os alunos dedicam aos idosos, visitas como essa têm um significado especial. Muita alegria, felicidade. Muito importante para mim. Faz muito tempo que eu não recebo visita. Meus filhos moram tudo em Recife. Como é que você acha que eles recebem isso? Eles recebem com muita alegria, porque a maioria não tem familiares que visitem. E quando vem alguém de fora assim para eles, é de tamanha importância. Eles ficam muito felizes.
Esse lar é uma organização não governamental sem fins lucrativos. Por isso, cada contribuição faz a diferença. Manjericão, você vai almoçar manjericão? Impacto positivo na despensa, na geladeira, mas principalmente no coração dos moradores. Gostou da visita? Ai, eu adorei a visita. Muito linda. Tomara que eles votam sempre. Tem que votar sempre. Se olharmos para as crianças, os rostos entregam. Enquanto doam, elas também recebem. A gente sente eles contagiados assim pela essa questão solidária, né? Poder participar de um processo desde o plantio, né, até a colheita e ter o prazer de entregar isso para pessoas que necessitam, né? Então você observa no olhar, no sorriso, uma satisfação em cada rostinho deles. E eles vão ser os cidadãos, os homens e mulheres de amanhã, né? Que é quem vai tocar esse país para frente. Eu acho que eles precisam olhar para o outro com um pouco mais de cuidado, com carinho, e saber que pode ajudar, mesmo por pouco, mas que cada um pode fazer um pouco a sua parte. De pouco em pouco, os alunos constroem uma escola mais solidária, criam consciência social e aprendem na prática sobre cidadania. Isso é boas práticas escolares!